Gente, o exemplo 1 da aula 15 é um exemplo que eu vou fazer para um condutor, né? Ele tem um condutor aqui, como vocês veem, ele vai de menos A até A, então um condutor de 2A de comprimento. Vai passar uma corrente I, já vou colocar aqui, uma corrente I, passa aqui, certo? Ela está nesse sentido do condutor, tá certo? De baixo para cima. E ela vai gerar um campo magnético, campo de indução magnética nesse ponto aqui, que fica a uma distância x do centro desse condutor, né? Então, se vocês virem, usando a regrinha da mão direita, pela lei de Biot-Savart, aliás, deixa eu colocar aqui, a lei de Biot-Savart, dB, né? Então, vamos seguir aqui, ó, μ0 sobre 4π, sabe? A corrente que gera o campo, né? dL, versor R sobre R ao quadrado. Legal? Então, o que nós precisamos aqui? A primeira coisa, certo? Usando a regrinha da mão direita, ver qual é a direção e o sentido do campo magnético, tá certo? Então, palma da mão estendida aqui na direção do I, certo? Gira a palma da mão para o R, né? E o campo, então, está entrando no papel. Tá bem? Então, aqui nós vamos ter um campo magnético aqui, entrando no papel. Legal? Maravilha, pessoal? Então é isso, né? E a ideia é bastante simples, né? É o modelamento matemático desse problema, certo? Para isso, eu vou colocar aqui uma orientação, certo? Aqui, naturalmente, até por conta do nome da variável, eu vou chamar de x aqui, e aqui eu vou chamar de y, tá bem? Sem riscar muito aqui, só vou colocar o y. Tá? Então, se vocês olharem, certo? xy, né? Ó, x, y, e o z está saindo, né? Então, nosso sisteminha aqui de orientação vetorial, eu tenho i, x, j, certo? y, né? Pela regra da mão direita, ó, K saindo aqui, né? Então, K positivo. Percebe? Então, observem que o meu dB, se ele está entrando, ele é negativo. Tá? Vou colocar aqui o sinalzinho do meu vetor. Tudo bem? Né? Bom, quanto vale o campo aí gerado por isso? Bom, vamos fazer aqui o nosso modelo. Né? Então, a primeira ideia é a seguinte. Pega um pedacinho do fio, tá? Vamos considerar aqui infinitesimal. Por esse pedaço passa uma corrente, e essa corrente que passa aqui vai gerar esse campo aqui. Então eu tenho aqui a minha distância R, vocês estão vendo? Com outro giz aqui, certo? Eu tenho dL e o meu R aqui. Perfeito? E esse é o ângulo entre o dL e o R. Atenção, hein, pessoal? Tome um pouquinho de cuidado com isso. O ângulo entre esses dois vetores não é esse ângulo aqui, hein? Não é. É o ângulo entre os dois. Ó. Observe que o dL está para cima e o meu R para cá. Tá? Então deixa eu até colocar o R mais para cá, para que vocês percebam que o ângulo é esse aqui. Ó, ângulo φ. Tá? Entre dL, que é o sentido para onde está indo a corrente, e o R. Ó. É esse ângulo que vai aparecer aqui no módulo do produto vetorial. Tá bem? Tomem cuidado. Se vocês colocarem esse ângulo aqui, moçada, está errado, né? Tá certo? Só seria esse ângulo caso a corrente viesse de cima para baixo. Aí bacana. Opa, aí seria esse ângulo. Tá bem? Então tem que prestar bastante atenção nisso, né? Essa questão da geometria analítica aqui, do produto vetorial, ela é importante, né? Senão a gente erra aqui e acaba, vai trocar os sinais todos aí. Tá bom? Maravilha. O resto, né, aqui nós vamos considerar a origem, daqui até aqui a gente vai chamar de y, tá certo? Que vai ser a nossa variável de integração. Muito bem, então agora o que eu vou fazer? Tá? Vou calcular o módulo do dB, tá
bem? Então vamos lá, vamos calcular, né, o módulo do campo. Tá? Módulo do campo de indução magnética. Tá? Então, dB Mi0 sobre 4π, certo? A corrente I. Né? O produto vetorial já foi feito, como vocês estão vendo ali, vai ser dL, né? Seno de φ, certo? Dividido por R quadrado. Bom, quem é R quadrado? É a distância que vai desse ponto a esse, então é simplesmente x ao quadrado mais y ao quadrado. Legal? Perfeito. Tá bem? Pessoal, quem é dL? Né? Eu coloquei o dL aqui só para... Vou fazer em duas etapas para a gente não se confundir. Né? O dL é o que vai subindo aqui, ó, tá? Na nossa referência, tá certo? Ao invés de dL, eu vou chamar do quê? dy, né? Tá certo? Porque ele está na direção y. Então há uma identificação desse elemento infinitesimal aqui. Então, o meu dL é identificado como sendo dy. Para que eu possa integrar, né, gente? Senão eu vou integrar como esse negócio aí? Né? Não é verdade? Então, agora fazendo a integral, né? Se eu não tiver essa identificação, eu não vou saber quem é dL, né, gente? Aí é capaz da pessoa integrar em dL e falar, então isso aqui é de menos a, tira tudo em evidência aqui, porque acha que o y é constante, e aí, ó, né? Já foi. E ele errou todo o problema, né? Então, precisa tomar também esses cuidados. Por isso que a modelagem é uma questão da gente treinar um pouquinho, né? Tá? Nós já fizemos isso para o campo eletrostático, né? Vocês devem estar lembrados. Então, isso aqui é um exercício que a gente tem que fazer sempre, né? Seno de φ sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá bom? Não vou colocar os limites de integração por enquanto, não há necessidade de fazer isso. Depois a gente trabalha com isso. Certo? Aqui eu gostaria que vocês observassem que, à medida que eu modifico o meu y de posição, tá vendo? Olha, se o meu y vai alterando, o meu φ vai alterando também. Então existe um vínculo entre essas duas grandezas. Certo? Essa questão impede que eu possa tirar, por exemplo, tá, o meu seno de φ da integral. Tá bom? Então, estão vinculados essas grandezas. Bem, essa integral é tipicamente uma integral trigonométrica. Tá certo? E quem é a constante aqui? A constante é o x. Certo? Do ponto de vista da integral, a constante é o x. O y aqui é a variável de integração. Legal? Então, o que eu vou fazer? Vou colocá-lo em evidência, né, e vou repetir aquele mesmo procedimento que nós já fizemos no passado. Certo? Vou colocar o x em evidência, deixar a integral, olha, dy seno de φ, dividido, se eu coloco o x em evidência, vai ficar 1 mais y sobre x ao quadrado. Tá certo? Agora observem lá no nosso triângulo, quem é y sobre x? Certo? Bom, y sobre x, se vocês anotarem, né, em relação a esse ângulo θ aí, é a tangente desse ângulo. Então o que eu vou fazer aqui é uma mudança de variável, ó. Tá? Mudança de variável. Eu vou chamar y sobre x, tá certo? De tangente de θ. Legal? Então, dy vai ser x. Observe que o meu x aqui é uma constante do ponto de vista dessa integral, né? Secante ao quadrado de θ de θ. Certo? Tradicionalíssimo, né? Então, substituindo, né? Então, eu vou ficar assim, b, vou copiar, né? Mi0i sobre 4π x ao quadrado, a integral, observe, no lugar do dy, vou substituir x secante ao quadrado de θ, agora não esqueçam, né? Seno de φ de θ. Ah, então eu trabalho com dois ângulos, então. 1 mais y sobre x, que é tangente, portanto, tangente ao quadrado de θ. Né? Vocês devem lembrar-se de que 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado, cancela,
né? E de graça a gente vai cancelar um x aqui também. Certo? Bom, então, quem é meu B? Para μ0i, 4π vezes x, certo? A integral, né? Sobrou aqui um seno de φ de θ. Certo? Agora, pessoal, basta a gente pegar o triângulo lá e fazer a relação existente entre esses dois ângulos. Certo? Então, eu vou repetir o desenho aqui, para a gente ficar com o desenho próximo à nossa integral. Certo? Então, aqui era o nosso ângulo φ. Legal? E aqui, cadê o giz aqui? Aqui é o nosso ângulo θ, ó, né? Ângulo 98. Então, observem que eu tenho, vejam como é simples, né? Bastante simples, ó. Eu tenho aqui, vamos chamar isso aqui de ângulo alfa, ó. Então, eu tenho que φ mais alfa é igual a π. Certo? Agora eu vou fazer aqui alfa mais θ, né? Ó, é igual a 90, né? π sobre 2. Tá certo? Muito bem. O ângulo alfa não me interessa. Certo? O que me interessa é a relação entre φ e θ. Então o que eu vou fazer? Eu vou subtrair a segunda equação. Quando eu subtrair a segunda, vai ficar φ menos θ, o alfa cancela, π menos π sobre 2, que é π sobre 2. Portanto, φ é igual a θ mais π sobre 2. Tá legal? Então eu achei a relação, uma relação muito simples. Agora, seno. Então, seno de φ nada mais é do que o seno de θ mais π sobre 2. Certo? Vocês lembram daquela relaçãozinha? Vocês podem fazer isso no círculo trigonométrico, se vocês quiserem, ou podem usar a identidade trigonométrica, né? Seno do primeiro, cosseno do segundo, mais cosseno do segundo, cosseno do primeiro, seno do segundo, tá certo? Bom, como o cosseno de π sobre 2 é zero, isso aqui vai dar cosseno, tá certo? De θ. Esse é o resultado, né? Quer dizer, ou seja, né? Aquilo que a gente já sabe, né? O seno deslocado de π sobre 2 vai dar o cosseno. A gente está cansado de saber esse negócio aqui. Então agora, o que eu faço? Substituo aqui, o meu B vai ser igual a μ0i sobre 4π vezes x, a integral, de θ1 até θ2, né? De cosseno de θ, né? Como a integral de cosseno é seno, né? Eu tenho o meu resultado final, tá bom, gente? Ó. Tá? Então, seno de θ2 menos seno de θ1. Tá? Esse resultado é absolutamente genérico. Legal? Então, se vocês quiserem e olharem no exercício original, né? Bom, o que a gente vai ter que fazer? Né? Por exemplo, tá? Nesse daqui, nós temos um condutor, tá certo? Que começa em menos A e termina em A. Então, no nosso caso, gente, olha, tá? θ2, ó, e θ1. Viram? Muito simples, né? Quem é seno de θ1? Tá? É esse cateto dividido por essa hipotenusa. Tá? Quem é seno de θ2? Sabe? Esse cateto dividido pela hipotenusa. Então vocês têm lá o resultado final. Tá? Mas, me parece que o mais importante para a gente, além desse resultado genérico, né, que está inclusive aí na postilinha de vocês, eu penso, né, que o mais interessante é a gente pensar assim, e se esse fio fosse infinito? Né? Porque nós vamos aprender mais adiante, inclusive vamos fazer nessa série de exercícios com fios infinitos, mas o mais importante é a simetria existente para o fio infinito, que depois a gente vai ver, né, a aplicação da lei de Ampère para esse tipo de caso. Então aqui, gente, né, muitos alunos às vezes perguntam, mas como é que eu faço essa mudança, né, desse resultado aqui particular para o resultado de fio infinito?
Gente, é muito simples, ó, tá? Tudo isso se passa nessa mudança de variável que a gente faz aqui. Olha aqui, observem aqui. Se o fio é infinito, pessoal, o meu y vai para mais infinito. Tá certo? Se o meu y vai para mais infinito, a minha tangente vai para mais infinito. A pergunta é, qual é o ângulo cuja tangente dá mais infinito? Resposta, π sobre 2. Se o meu y vai para menos infinito, né? Tá certo? No meu fio ali, tá certo? A minha tangente vai para menos infinito. Pergunta-se qual é o ângulo cuja tangente é menos infinito. Resposta, menos π sobre 2. Tá certo? Então vocês podem ver que aqui vai dar π sobre 2 menos π sobre 2. Como seno é uma função ímpar, nós vamos ficar com positivo aqui. Então vai ficar 1 mais 1, 2. Tá certo? Então se o fio for infinito, ó, se o fio for infinito, né, o meu B vai ser 2, cancela com esse, μ0i sobre 2π vezes a distância x. Certo? Esse resultado, ó, guardem esse resultado que vocês vão usar bastante. Né? Esse resultado aqui, tá, vai quebrar um monte de galho aí pra gente. Bacana, pessoal? Bom, espero que tenha sido, né, tenha feito com algum detalhe isso daqui. Tá? Se vocês quiserem particularizar para o exercício aqui, é só olhar ali na... Não esqueçam, né? Tá certo? Tem um sinal negativo aqui, tem o menos A ali, né? Por isso, senão vai dar zero, né, pessoal? Toma um pouco de cuidado aqui. Tem esse sinal negativo e tem o sinal negativo do menos A aqui. Sabe? Aí vai ficar positivo, né? E tudo vai ficar em casa. Maravilha? Então, fechou. Exercício 28.4 é um exercício bastante interessante, bastante útil, porque ele trabalha com fios infinitos. Então, ele diz o seguinte, né, você tem dois fios aqui, ó, dois fios paralelos e muito longos, né? Muito longos, tá? É sinônimo de fio infinito, tá certo? Por esses dois fios passa uma corrente, tá certo? De mesma intensidade, no entanto, em sentidos opostos. Então, no fio 1, tá certo? A corrente está saindo do papel, né? Observem aqui a simbologia, enquanto que no fio 2 a corrente está entrando no papel. E o objetivo do exercício é calcular o campo resultante dos pontos P1, P2 e P3, tá certo? Os campos de indução magnética gerados por essas correntes paralelas. Bem? Bom, aqui nós vamos usar a lei de Biot-Savart, né? Então, mas logo vocês vão ver que quando estiverem estudando a lei de Ampère, esse exercício é resolvido de uma forma bastante rápida, tá certo? E de uma forma assim, bastante interessante também. Né? Ok, então vamos lá. Aqui, gente, aqui está o módulo do campo de indução magnética para fios infinitos, tá certo? Essa expressão aqui, se você... Eu não vou deduzir, já vou utilizá-la, mas se vocês quiserem recordar a forma de dedução dessa expressão, o professor Rodrigo já fez isso aqui nas suas aulas de teoria, tá certo? E vocês podem encontrar lá no Moodle, né? Tá certo? A forma com que foi deduzido. Tá legal? Ele fez lá um exercício, tá certo? Onde ele faz um caso particular, depois generaliza para várias situações, né? Dentre elas o fio infinito. Tá bem? Então tá lá. É só dar uma olhadinha lá no mundo, perfeito? Então, o que nós vamos fazer? Vamos representar aqui os campos gerados pelos dois fios, tá certo? Pelas correntes que passam nesses dois fios. E para isso, eu vou usar a lei de Biot-Savart, tá certo? Então, vamos pegar o fio 1 aqui, né? O fio 1, a corrente está para fora, então, usando o produto vetorial, palma na mão, então, na direção e sentido do primeiro vetor, gira a palma na mão no sentido do R, né? O R, então, seria o vetor que vai do fio até o ponto onde eu estou calculando, tá certo? Então, ficaria assim, o campo apontaria para baixo, né? Então, aqui eu teria o campo B1, né? Apontando para baixo, enquanto que, nesse caso, tá certo? A corrente estaria, deixa eu vir para esse lado,
né? A corrente estaria entrando no papel, observe, entrando no papel, gira a palma da mão para lá e o campo então apontaria para cima. Tá? Então aqui eu tenho o campo B2. Bem? Então observem que no que eu desenhei aqui eu já estou prevendo o resultado. Prevendo, não tenho tempo, mas já estou colocando aqui uma situação que é fácil de vocês verem. Tá? Certamente o módulo de B1 é maior do que o módulo de B2, porque o fio 1 está mais próximo desse ponto do que o fio 2. Ok? Então, como as distâncias vêm no denominador, tá certo? A gente tem aquela situação. Bem? Então, o que nós vamos fazer? Vamos escrever aqui então, ponto P1. Qual é o vetor resultante de indução magnética no ponto P1. Então, já escrevendo vetorialmente, tá? No ponto P1 seria o B2 apontando no sentido positivo, o B1 apontando no sentido negativo, certo? Na direção J. Correto? É isso. Agora, para que a gente possa fazer essa continha, basta nós calcularmos os módulos dos dois campos de indução. Certo? Que é dado por essa expressão aqui. Legal? Então vamos começar com o B2, o B1. O B1, tá certo? Que é esse que está mais próximo aqui. Legal? Então B1 seria o quê? μ0 I sobre 2π, tá certo? Vezes a distância que vai da corrente 1 até ali o ponto onde estou medindo. Essa distância, olha, vocês podem ver, tá certo? É 3D menos D, portanto 2D. Então, eu vou colocar assim, para que vocês, na hora de estiverem estudando, tá certo? Ou lendo essa aula, vocês podem comparar, e a distância vai aparecer aqui explicitamente. Agora eu faço o continho, tá certo? Claro que eu vou multiplicar esse 2 por 2 aqui, a 4π vezes D. Tá legal? Mas para não colocar o 4 direto, assim pode confundir um pouco. E o B2, a gente faz a mesma coisa, tá certo? μ0I sobre 2π, só que a distância de B2, o quanto é? 1 mais 3, 4. 4D. Então, vou fazer aqui o mesmo processo. μ0I sobre 4, 8. 8π vezes. Tá feito, moçada? Substituindo, legal? Eu vou ter aqui o campo, então, no ponto 1. Vou colocar algumas coisas em evidência, A gente pode colocar aqui μ0I sobre 4π vezes D, em evidência, certo? B2, então, sobra meio, enquanto que o B1 sobra na direção J. Ok? Então, aqui vai dar menos meio, Como vocês veem, vai dar menos, então, μ0I sobre 8π vezes D na direção J. Então, esse é o campo calculado em P1. Viram, gente? Bastante tranquilo, Tá certo? Vejam que o sinal negativo, então, ele está coerente, tá certo? Com o fato do campo B1 ser maior. Tá certo? Que você, intuitivamente, a gente já sabia disso, devido à distância aqui do... Tá legal? Bom, eu vou fazer mais um, tá certo? Assim, para que a gente entenda direitinho o processo de construção disso daqui, tá certo? Tá? E até acho que isso já é bastante suficiente para que vocês entendam o processo. Depois é só uma questão de praticar um pouquinho, certo? Então, vamos pegar o ponto P2. Tá? O ponto P2 é o ponto que fica bem na origem, Tá certo? Ou seja, fica no ponto médio, da distância entre as duas correntes. Legal? Vamos fazer ali o nosso desenho. Vou pegar aqui dois giz, certo? Vamos fazer de novo, pessoal? Novamente, usando a lei de Biot-Savart, observe, campo saindo, a
aqui, a corrente apontando para fora, tá? O R agora está apontando para lá, então gira a palma da mão, campo 1 para cima, tá? Então aqui eu teria aqui o B1, perfeito? E esse daqui, tá? Entrando, gira para cá, ó, o R está para cá, tá? Campo subindo também, né? O B2 aqui também. Tá legal? Então há uma sobreposição. Observem que as correntes, né, são opostas, então o campo se sobrepõe ali no centro, né? Dá para vocês perceberem que se as correntes fossem paralelas no mesmo sentido, os campos então se anulariam, né? Dá para a gente ver direto aí pela expressão. Tá legal? Bem, vamos fazer a conta? As distâncias são iguais, consequentemente, as correntes são iguais, as distâncias são iguais, a intensidade dos campos também serão iguais, né? Vetorialmente, o campo de indução no ponto P2 vai ser ali B1 mais B2, certo? Na direção J positivo, correto? Só que observem, como eu já acabei de falar, né? Tá certo? As distâncias são iguais e as intensidades de corrente também são. A consequência disso é que o módulo de B1 é igual ao módulo de B2, que é igual a μ0 vezes I sobre 2π vezes a distância B. Tá legal? Então, portanto, vamos colocar aqui, né? Vamos concluir que o campo em P2 é 2 vezes isso aqui, ou seja, μ0I sobre π vezes D na direção J. Então, esse aqui é o resultado. Bom? Bem, pessoal, com isso aqui, fica bastante simples vocês calcularem no ponto P3, né? Então, vamos deixar aí para que vocês possam fazer isso, tá certo? Dando uma dica de que você tem a corrente, nesse primeiro aqui, ó, a corrente está saindo, vira o R, tá certo? Então, B1 aqui para cima, enquanto que esse, o B2 é para baixo, tá certo? Então, eu tenho aqui B1 para cima, né, devido à corrente 1, e o B2 devido à corrente 2. Perfeito? Então, vocês podem ver que vai inverter, tá, a relação. Não vai dar a mesma coisa, hein, porque as distâncias são diferentes, tá? Tome um pouquinho de cuidado aqui, as distâncias são diferentes, não é que vai dar o mesmo resultado, mas o sentido dos campos aqui invertem. Tá bom, pessoal? Então, deixa isso daqui como um exercício aí para vocês terminarem, né? Tá certo? Qualquer dúvida, é só ir lá no Moodle, vocês têm a solução completa desse problema. Bacana? Então, é isso aí. O exercício 28 e 25 da aula 16, esse já é um exercício, pessoal, que merece um pouquinho mais de cuidado, né? Não é um exercício tão imediato como aqueles que nós fizemos, precisa tomar um pouquinho de cuidado. Então a ideia é a seguinte, ó, vocês têm dois fios aqui, estão representados por esses dois segmentos, tá certo? São considerados fios muito longos, portanto, né, infinitos, aquele que a gente pode fazer aquela aproximação do fio infinito. Tá bem? Sobre esse primeiro fio aqui, passa uma corrente de 5 amperes e esse segundo fio passa uma corrente de 2 amperes em sentidos opostos. Vejam alguma semelhança aí com o exercício que a gente fez anteriormente, certo? E aqui vocês têm uma distância de 0,4 metros, né? 40 centímetros entre um fio e outro, certo? Bom, qual é o objetivo do exercício? No item A do probleminha, no item A, ele pede para que a gente calcule, tá certo? A força que o fio 1, aliás, eu vou numerar os fios aqui, ó, fio 1 e fio 2, tá bem? Então, a força que o fio 1 aplica sobre o fio 2, tá certo? E depois, no segmento de 1,20 m, tá legal? Então, eu já tenho que colocar aqui 1,20 m de fio, perfeito? E depois, ao contrário, né? Qual é
do fio 1, tá? Do mesmo tamanho. Tá legal? Tá, ficou claro? Então, a ideia é a seguinte. Vamos considerar, eu vou considerar primeiro, tá certo? O fio 1 como sendo infinito. Tá? E o 1,20 m eu vou considerar no fio 2. Portanto, a força que o fio 1, força magnética, sobre o fio 2. Perfeito? Tá bom? Então, vamos fazer assim, né? Então, primeiro item, né? A força magnética, né? No fio 2. Bem? Então, vejam aqui, eu vou colocar aqui o meu fio 2, um pedacinho dele, claro que ele é infinito, né, gente? Lembra? Ah, ele é infinito, mas, como ele quer apenas 1,20 m, eu vou colocar ele assim, tá legal? Então, vamos lembrar, né, que força magnética, né, eu vou deixar esse espacinho que eu vou precisar para fazer o desenho, eu vou colocar aqui, ó. Vamos lembrar que a força magnética sobre um segmento de fio é dada pela corrente que passa nele, certo? L, né, vetor B. Bom, muito bem. A corrente que passa nele seria a corrente de que fio? Ah, corrente do fio 2, né? Bacana. Então, vamos escrever assim, certo? No fio 2, I2, L2, certo? L2, né? Vetor B. Muito bem. Tranquilo? Bacana. O L2 eu conheço, o I2 eu conheço. A questão é o campo, tá certo? Essa corrente, para que haja força magnética, essa corrente vai interagir com um determinado campo que está nessa região. Nessa região aqui. Certo? E o campo que está nessa região, ele é gerado, ele é produzido pela corrente que passa no fio 1, que está na sua proximidade. Ficou claro? Tá bom? Então observe que se vocês pegarem a corrente que passa aqui, olha, certo? A corrente que passa aqui, essa corrente, ó, tá? Que está entrando aqui. Tá vendo? Ela produz um campo magnético que gira nesse sentido aqui, ó. Nesse sentido. Então nessa região você tem um campo magnético, vou colocá-lo aqui. Certo? Que está entrando no pau. Legal? Tá? Entrando no pau. Esse aqui é o meu campo B. Tá certo? Então, como a corrente está fluindo da direita para a nossa esquerda, a corrente está fluindo para cá, a corrente 2, certo? Agora eu vou conseguir localizar a força, não é verdade? Então, fazendo o produto vetorial, veja, tá? Sentido da corrente, do campo, a força está para baixo. Tá? Então, eu tenho a força magnética aqui. Então, é isso, né? Certo? Então, quem é o B? Né? Eu vou colocar aqui, né? B, né, é o campo de indução. Gerado, ou produzido, né, se vocês quiserem, gerado pela corrente. Ó, qual corrente, hein, gente? Corrente 1, né? Corrente 1, né, do condutor 1. Tá? Por se tratar de um condutor infinito, tá certo? Esse campo, né, tem como módulo, né, lembrando do exercício anterior que a gente acabou de fazer, tá certo? 2π vezes a distância, né? Vamos chamar essa distância aí de R, tá certo? Então, μ0, 2π vezes R. Ok, gente? Tá? Então, se é o campo 1, gerado pela corrente 1. Legal? Basta agora substituir, né, que a gente vai ter o módulo da força, né? Então, módulo da força Legal? Basta colocar, né? Então ficaria assim, né? Módulo de F2 vai ser
I2, L2, tá? Observe que entre este vetor e este vetor aqui, o ângulo é de 90 graus, ou seja, vai ser de 90, e aí vai entrar o B. Só que entra B1, sabe? Porque ele foi gerado pela outra corrente. Agora é só substituir, né? Então fica I2, L2, B1, Mi0 sobre 2π, né? E 1 sobre a distância R. Perfeito? Então, arrumando um pouquinho os termos aí, para deixar a coisa um pouco melhor, né? 2π vai ficar I1, I2 vezes L, L2, desculpem, L2, né? Então fazendo 2, dividido por R. Perfeito, moçada? Agora é só substituir os valores, né? Então, F2 seria esse termo aqui, né? Tá certo? Quanto vale Mi0? Né? Mi0 vale 4π vezes 10 a menos 7, dividido por 2π. Né? A primeira corrente vale 5 amperes, a segunda corrente vale 2 amperes, né? 1,20 m, dividido pela distância que é 0,40. Bem, então deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nós temos, né, como resultado 6 vezes 10 a menos 6 newtons, né? Então vai dar 6 vezes 10 a menos 6. Então 6 micronewtons. Tá bom, pessoal? Vocês entenderam? Então é bastante simples, né? Bastante simples. Basta vocês entenderem isso aqui, ó. Eu vou até destacar para vocês o que me parece ser o mais importante. O mais importante é isso aqui, certo? Porque é nessa figurinha que vocês conseguem enxergar a interação da corrente com o campo. E aí façam a seguinte pergunta: quem gerou esse campo? Quem gerou esse campo foi a outra corrente, certo? Vocês podem perceber que se vocês fizerem o oposto, certo? Quer dizer, qual é a força que este fio sofre pela presença do campo magnético desse, né? Interação entre essa corrente e o campo, vocês vão perceber, tá certo? Que vai dar exatamente o mesmo resultado, né? No entanto, veja, o campo aqui, né? vai entrar no papel, né? Tá legal? E a corrente aqui, com o campo entrando, vai dar uma força para cima. Portanto, esses dois condutores, né, se repelem porque as correntes estão em sentidos opostos. Tá bom, gente? Então, me parece que esse exercício, né, é um excelente problema, tá certo? Vale a pena vocês olharem com bastante detalhe e entenderem direitinho o significado desse quadro aí, tá bom? Eu acho que só para adequar um pouquinho a notação, eu coloquei aqui B1, tá? Então, só para... eu vou colocar um aqui também, para que vocês, né, na hora de estiverem estudando, tá, entendam que isso aqui foi gerado pela corrente 1. Tá bom, gente? Então, é isso aí. Tá? O complemento do exercício é a repetição disso, tá certo? Com um desenho para o condutor